Doutor Gabriel, a gente sabe que hoje o senhor é médico plantonista da unidade de terapia intensiva na cidade de Taquarituba. Exatamente. Né? Também atende junto à empresa do seu pai, a Ergovida, né? Que faz exames trabalhistas. Como que o senhor tem visto, para a gente começar? Vamos começar com o tema principal dessa entrevista, que é a pandemia, né? Esse momento que nós estamos vivendo de coronavírus. Tínhamos uma expectativa, né, de que 2021 seria um ano melhor relacionado à pandemia. E, infelizmente, fomos pegos de surpresa porque a situação está crítica, muitas pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas. O senhor, como médico, como na linha de frente, como trabalhando diretamente nessa questão da pandemia, de que forma o senhor vê hoje a realidade da pandemia no nosso município, na nossa região e no Brasil num todo? Acho que não tem nem como a gente falar de outra coisa, né? Que é o assunto do momento já há um ano. Antes da gente entrar nos detalhes da pandemia, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui para evitar que alguém acabe interpretando de modo errado ou fazendo alguma crítica não construtiva, que é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sou a favor de lockdown e isolamento, do jeito que foi feito, tá? E eu vou explicar por quê, para evitar das pessoas colocarem aqueles rótulos pejorativos de é negacionista, é isso, é aquilo. Primeiro, negacionista eu acho que é uma coisa meio estúpida, porque hoje quase tudo o que eu ganho vem do atendimento que eu presto aos pacientes contaminados com coronavírus. Então não é uma questão de ser negacionista, mas é questão do seguinte. Isolamento social é uma coisa que não traz nenhum benefício para as pessoas de modo real e duradouro, não resolve o problema e causa diversos outros prejuízos que nós estamos vendo agora. Então não adianta falar que o Brasil está quebrado, porque lá em março do ano passado, quando propuseram o isolamento e o lockdown, as pessoas diziam que a economia a gente vê depois. E criou um falso dilema entre economia e saúde. Você é a favor da vida ou você é a favor da economia? Não existe esse dilema, isso é um falso dilema. Economia também é saúde. É só você perguntar para as pessoas que hoje vivem de cesta básica se elas estão com saúde. Então, assim, negacionista para mim é quem fecha os olhos para os efeitos colaterais do isolamento. Eu não estou aqui negando a existência da doença e nem diminuindo a sua importância. Mas eu acho que depois de um ano a gente já devia ter aprendido algumas coisas para poder evitar esse tipo de prejuízo. Porque são prejuízos que é difícil das pessoas se recuperarem, né? Então você que é comerciante, empreendedor, a mensagem do poder público para você é a seguinte: eu vou experimentar um colete à prova de bala, mas o tiro vai ser em você e o colete vai ser para mim. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando fala algumas coisas sobre isolamento e lockdown, porque não existe evidência de que ele resolva o problema, ele adia o problema. E, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje não é uma surpresa. Foram feitas diversas revisões bibliográficas e modelos matemáticos prospectivos que mostravam que, em algum momento, quando as pessoas saem de casa, o problema cresce. Então, não é uma novidade isso que nós estamos vivendo. Outra coisa, então, não é negacionismo. É saber que isso não é efetivo para resolver o problema. Isso cria mais problema. Outra coisa que a gente precisa falar aqui: a gente precisa atribuir as responsabilidades a quem é de direito. Então eu vou tentar explicar de um modo simples para as pessoas que estão ouvindo entendam qual é o papel do governo federal dentro do SUS. O papel do governo federal dentro do SUS é o seguinte: ele estabelece as medidas e as diretrizes de saúde e ele é o grande financiador do sistema. Então este é o papel do governo federal. A aplicação do recurso e a assistência médica, os serviços de urgência e emergência, eles são da responsabilidade do governo do estado e das prefeituras. Então não adianta reclamar na sua cidade que o sistema de saúde é ruim e achar que o problema é do presidente porque você não gosta dele. Eu não estou defendendo ele e não estou atacando os outros. Eu acho que a gente precisa dar a cada um aquilo que é de cada um. Então, todos os municípios que se organizaram minimamente receberam recursos vultuosos do governo federal, do governo estadual, e recurso financeiro não faltou. Pode ter faltado aí na sua cidade, eu não sei de onde você está me ouvindo, pode ter faltado organização para receber o recurso. Hoje eu trabalho num setor de uma cidade aqui do lado, que é Taquarituba, que nunca teve representatividade regional e conseguiu se organizar ao longo dos anos para receber o recurso e construir uma unidade de terapia intensiva que tem sido um oásis na nossa região. Não tem vaga para nada,
para ninguém, e mesmo assim a gente consegue prestar um serviço excelente. Então a gente precisa pontuar essas coisas. E outra coisa que a gente precisa pontuar. Ah, mas você é contra o isolamento? Sim, mas não significa que eu seja a favor de festa clandestina e carnaval na rua. A gente precisa lembrar que em fevereiro do ano passado, semanas antes do carnaval, o governo federal já tinha decretado estado de emergência, porque já havia milhares de mortos na Itália, milhares de mortos na China, e no Brasil, o governador João Dória e tantos outros foram para a imprensa dizer que não tinha problema nenhum fazer carnaval. E eu fiquei doente dias depois do carnaval, porque provavelmente no pronto-socorro onde eu trabalhava, atendi alguém que se contaminou no carnaval. Então, antes de falar qualquer coisa, você que está me ouvindo, bota a mão na consciência, procura na tua memória o que você estava fazendo no carnaval do ano passado. Porque esse problema começou em 2019. Então já tinha milhares de mortos no mundo, já havia um alerta mundial, e mesmo assim aqui no Brasil a gente insistiu em carnaval, muito impulsionado pelos governos estaduais. Então a crise que nós estamos vivendo não é surpresa, a crise que nós estamos vivendo não é uma tragédia sem anúncio, e na verdade ela é fruto de desorganização generalizada do sistema. Então a gente precisa pontuar essas questões para depois avançar nessa discussão. O doutor, a gente observa muito hoje os nossos governantes a nível de Estado e também até o presidente, da questão da falta de leitos de UTI. Né? Isso sempre foi uma realidade, felizmente, e agora essa realidade veio à tona porque nós estamos no meio de uma pandemia, uma situação totalmente complicada, mas estamos chegando já a mais de um ano de pandemia dessa realidade da Covid-19. O senhor acredita que houve negligência, né? O que contribuiu, além dessa falta de organização dos próprios municípios, para que nós chegássemos a um colapso como estamos, né? A ponto de um colapso, falta de oxigênio, pessoas sem leitos, né? De UTI, de leitos de enfermaria, para que esse momento, não dá para ter se preparado melhor, não dá para ter feito um investimento maior ou de melhor forma, pelo menos nesse um ano que nós estamos vivendo a realidade da Covid-19? Com certeza. Se você for olhar a maioria dos municípios do Brasil, não são municípios do tamanho de São Paulo, do tamanho de Campinas, do tamanho de Sorocaba, são municípios do tamanho dos nossos. E na vasta maioria dos municípios de pequeno e médio porte, não existe um comitê para o gerenciamento dessa crise. Não existe um grupo de cabeças pensantes. É uma coisa meio que a toque de caixa. Cada um faz aquilo que acha que pode contribuir. Não tem uma coisa organizada e sistematizada que busca resolver o problema. Tudo que a gente faz é postergar o problema. A gente empurra o problema mais para frente. Só que o problema disso é que as pessoas morrem no meio do caminho. Então, assim, é muito bonito você ver algumas pessoas que têm voz na imprensa nacional. Ah, não sei quantos mil mortos, 250 mil mortos, 2.000 pessoas morrendo por dia. Tá tudo certo, mas o que nós estamos fazendo e o que nós fizemos lá atrás que terminou nisso? Esse problema não começou agora. Esse problema está rolando aqui no Brasil já há um ano. Então, talvez a gente tivesse que estar hoje melhor preparado para atender essa demanda de pessoas. A gente viu aqui em algum momento, aqui nas cidades da região ou aqui mesmo, as pessoas se mobilizarem para organizar um serviço municipal de atendimento. Olha, vai ser atendido aqui, se complicar vai para lá, e se não tiver jeito a gente remove. Os postos de saúde estão atendendo de que forma? Vamos aumentar o horário de atendimento, vamos fazer busca ativa de casos, vamos bater na porta das pessoas, vamos fazer testagem em massa. Os municípios no mundo que resolveram esse problema fizeram isolamento? Boa parte não. Boa parte eles fizeram um distanciamento social, que eu acho que é uma coisa muito válida, mas eles fizeram busca ativa de casos, ia de casa em casa perguntando se tem alguém sintomático. Isolamento precoce dos doentes, ninguém que estava saudável ficou isolado em muitos lugares do mundo. E além disso, além da busca ativa e além do isolamento de doentes, aumentar o horário de atendimento dos serviços de saúde, né? Se preparar para um colapso e conseguiram, assim, se proteger e resolveram o problema. Então aqui a gente ainda está patinando em algumas discussões muito motivadas por política, não tem nada a ver com saúde. Porque a gente sabe, já há uns 30 ou 40 anos, sei lá, que já se definiu que saúde é um bem-estar biopsicossocial. Saúde não é só ausência de doença. Então, no meio de uma pandemia, você perguntar para a pessoa, como está a sua parte bio da saúde, o seu corpo? É claro que eu estou sofrendo, eu estou com medo de ficar doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas e a parte psicossocial? Foi absolutamente negligenciada por causa da política, por causa de outras discussões extra-saúde que a gente achou que era irrelevante, na verdade.
E a principal delas nós podemos apontar como é aquela discussão entre o governador de São Paulo com o presidente, né? Ou talvez o desejo do próprio governador em se tornar presidente nas eleições de 2022 agora. E isso, de certa forma, contribuiu para que a gente chegasse nessa situação. E outra pergunta que eu queria fazer para o senhor também, estando dentro da saúde, o senhor acha que essas mudanças repentinas, né, a cada 6 meses, 7 meses, 8 meses, nós tivemos aí no governo Bolsonaro, por exemplo, já, se eu não me engano, 3 ou 4 ministros da saúde. O senhor acha que essas mudanças, né, seguidas, em pouco espaço de tempo, contribuem para que a saúde no Brasil hoje esteja da forma que está? Com certeza, né? O primeiro ministro da saúde, inclusive, era médico. E o que ele contribuiu de fato para a saúde do Brasil? Nada. E o segundo foi o general Pazuello, que contribuiu o que para a saúde do Brasil? Nada. Foi um grande financiador do sistema? Foi. E aí agora parece que o governo federal se acomodou numa situação de que o Supremo disse que a autoridade para resolver esse problema era dos governadores e dos municípios. Ok, mas aí também sentou em cima disso e falou, não, a minha parte eu estou fazendo, eu estou mandando dinheiro, vocês que se resolvam. Então, é simples pensar nisso. Onde você acha que existem mais pessoas tecnicamente qualificadas para resolver esse problema? No governo federal ou nos municípios como o nosso, de 30 mil habitantes, que malemar tem médico? Maravilha. Nós estamos aqui com o podcast do Souza nessa sexta-feira. Meu entrevistado hoje é o Dr. Gabriel Ortega, ele que é médico especialista em medicina interna, clínico geral, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, atende atualmente na cidade de Taquarituba. Falamos em nome da Droga Center, Farmácia da Paula e do Carlinhos, que segue todas as orientações da saúde para que você possa receber com tranquilidade e segurança seus medicamentos. 3652-6300. Droga Center, Farmácia da Paula e do Carlinhos. Tem a terça da mulher, quarta e quinta do genérico. Droga Center na Major Mariano, em Piraju. Também no oferecimento do Supermercado Bragado. O Supermercado Bragado traz novidades para você. Tem coxinhovo, empadovo, bolovo, bailarina e coelho, ovos de colher com Nutella, Prestígio, brigadeiro, Nutella, colombas, trufado e muito mais. É o Festival de Páscoa do Supermercado Bragado. Preços especiais de lançamento. Faça já a sua encomenda no 3651-3790, 99750-2213. Dar uma quebradinha um pouquinho, doutor? Gosta de ovo de Páscoa ou não? Com certeza. Faz bem para a saúde? De vez em quando. Pode consumir? De vez em quando. Maravilha. Doutor Gabriel, seguinte, uma outra realidade que nós estamos vivendo é que, embora nós temos aí 1 ano de pandemia, muita gente ainda não sabe como que funciona esse vírus da Covid, aonde de fato ele ataca. Algumas pessoas têm falta de ar, outras pessoas têm um quadro que se estende para a pneumonia, né? Então, a falta de informação de como funciona de verdade o vírus, aonde ele ataca, agora tem as questões das variantes e tudo mais, isso contribui para trazer um pânico de uma forma geral para a população, e essa desinformação contribui para que a população possa temer ainda mais a questão do vírus? Tem algumas coisas que a gente fala em medicina, que eu comento isso sempre que eu tenho oportunidade, que parece que nós estamos tentando reinventar a medicina por causa deste problema de saúde que nós estamos vivendo agora. E, na verdade, infelizmente, esse problema não é novo, né? Não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia, nem no Brasil, nem no mundo, e não vai ser a última. Então, se você for pegar hoje a Covid, o que é Covid? Covid é um apelido da doença causada pelo vírus coronavírus. Certo? Então, o que acontece quando a pessoa tem coronavírus? Existem outros coronavírus circulantes por aí. Nenhum deles foi erradicado desde que apareceu. E também eu acho que esse também não vai ser. Mas como é que é? A pessoa fica doente e a massa, a grande maioria, com, sem ou apesar de fatores de risco, vai ter sintomas leves ou não vai ter sintomas. Uma outra parte considerável das pessoas vai ter sintomas de média intensidade. Então, quais são esses sintomas leves e de média intensidade? São sintomas de um resfriado comum, que na verdade ele é um vírus de resfriado comum. Então vai ter dor no corpo, pode ter, o nariz escorre, tem coriza, o olho pode ficar vermelho, tem espirro, tosse, tem falta de ar em algum grau, pode ter tosse produtiva ou não, né, com secreção ou não, vai ter febre, tudo isso que a gente sabe que acontece durante um resfriado. Pode ter dor de garganta,
pode ter náusea, vômito, diarreia. Ok, essa é a massa. A minoria das pessoas que a gente não consegue identificar com clareza quem é que pode estar nesse grupo de minoria, mas de uma certa forma a minoria vai ficar grave. E fica grave quando? Geralmente na segunda semana da doença. Segunda semana da doença não é depois que fez o exame que viu que está doente. É depois do primeiro dia de sintomas. Então, na segunda semana de doença, a pessoa fica pior. E são estes pacientes que precisam, geralmente, de suporte de terapia intensiva. Então, a pessoa desenvolve um quadro que é síndrome respiratória aguda grave. Este paciente é que a gente precisa ter cuidado e é para este paciente que os serviços não estão preparados. Além disso que o senhor falou, queria que o senhor falasse também de uma situação assim. Hoje a gente tem aí um número, quase 300 mil pessoas perderam a vida por complicações causadas aí pela Covid-19. Mas, como que a medicina hoje define aquele que morreu por Covid, de Covid ou com Covid? Porque até então, alguns anos anteriores, quando nós não tínhamos a Covid, as pessoas elas morriam das demais doenças, mas lógico, se não existia a Covid, sem a Covid, né? E às vezes, a gente observa hoje relatos, né? A gente tem a informação hoje pela internet, de, fulano tinha tal doença e aí contraiu a Covid. Como que se chega nesse denominador comum de falar assim, não, esse morreu de Covid e é mais um número que vai somar, por exemplo, hoje nessa realidade que nós estamos chegando, infelizmente, a quase 300 mil mortos no Brasil? Hoje, no Brasil, as coisas que eu vi, não vou falar das coisas que eu ouvi e nem das coisas que eu li. As coisas que eu vi morreu por qualquer causa, mas tem um teste positivo para Covid, é coronavírus. Morreu disso. E na verdade não é assim. E a gente tem um exemplo muito triste, muito recente, que é o do Major Olímpio, do senador Major Olímpio, que infelizmente faleceu, vítima de uma hemorragia cerebral, foi decretada a morte encefálica, e ele estava contaminado com o coronavírus. Mas coronavírus então pode dar sangramento no cérebro? Se for assim, uma pessoa que bate a moto, mas está contaminada com coronavírus, a gente vai falar que o coronavírus causa acidente de moto. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nas análises, porque tem coisas que não dá para saber. E coisas que não dá para saber, você não pode colocar no balaio que é mais conveniente para você, porque isso aumenta o número de mortes, dá visibilidade para quem defende algumas coisas. Então as questões são políticas, as questões não são médicas. A massa dos médicos tem dificuldade de preencher uma declaração de óbito. Mistura causa-mortes com causas concorrentes ou fatores predisponentes. Então hoje, como é que a gente sabe? Pessoas que morrem de síndrome respiratória aguda grave e estão contaminadas com coronavírus, morreram de coronavírus. Ou pessoas que complicaram doenças pré-existentes, precisa ver com calma. Quem garante, por exemplo, que o Major Olímpio já não tinha um aneurisma e rompeu no momento em que ele estava contaminado com coronavírus, que é a principal causa disparado de sangramento intracerebral. Então a gente precisa separar essas questões com um pouco mais de cuidado, porque serviços de renome mundial nos países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, Alemanha, começaram a revisar os óbitos e perceberam que em torno de 10 a 20% é que morreram de fato por causa da infecção coronavírus. Os outros morreram de outras causas e ao mesmo tempo tinham uma contaminação por coronavírus. Então a gente precisa separar essas coisas. Mas aqui na nossa realidade não tem a menor chance disso acontecer agora. Tá tudo num saco só. Ou seja, com essas palavras a gente pode acreditar então que boa parte dessas pessoas que morreram não somariam ao número de mortes causados pela Covid-19. A gente pode definir assim? Pode, porque eu estou falando das coisas que eu li, as declarações de óbito que eu ajudei a revisar na comissão de óbito onde eu trabalhava. As declarações de óbito que eu preenchi.
de pacientes que foram admitidos no serviço vítimas de trauma. Não é aquele negócio, eu li lá no Não, Globo.com de eu um não li. especialista que eu não sei quem é, tô trazendo aqui o nome. Não, isso é realidade. Eu não li, que o senhor eu não viveu. li. Eu vivi, eu passei por isso. O cidadão foi atendido num atendimento de urgência e emergência, um paciente vítima de trauma grave, um acidente automobilístico, fez-se um teste, ele estava positivo para coronavírus e a declaração de óbito é Covid. Mas assim, nesse tipo de situação, é lógico que cada caso tem o seu caso, mas o senhor acredita que isso foi motivado pelo quê? É mais fácil colocar coronavírus aqui, é mais um número, mais uma estatística, é uma orientação, não, teve coronavírus, coloca lá como morte motivo coronavírus, ou existe outra explicação para chegar a essa questão de pessoas que de repente tiveram mortes não causadas pelo coronavírus, mas que testaram e são mais um número desses quase 300 mil no Brasil hoje? Eu nunca recebi nenhuma orientação oficial de que eu devesse escrever que o cara morreu de coronavírus porque estava contaminado com coronavírus. Mas, no serviço onde eu trabalhava, não sei se é em todo lugar assim, e também, essa altura do campeonato, não sei se faz alguma diferença eu saber isso. Mas, enfim, tinha o papel da declaração de óbito e embaixo tinha uma filipeta com uma pergunta assim: o paciente tem teste positivo para coronavírus? E um dia eu fui questionar por quê. E a pessoa falou, não, porque isso vai para uma comissão que pode mudar a declaração, pode alterar, pode retificar, pode corrigir, caso aquela filipeta você responda sim, ele teve um teste positivo em algum momento para coronavírus. Então, assim, eu não recebi nenhuma orientação oficial, mas eu também não recebi nenhuma orientação de jeito nenhum para preencher declaração de óbito de nenhuma forma. O que a gente sabe sobre declaração de óbito é o que a gente vai atrás para saber, o que a gente procura na literatura, o que a gente aprende na faculdade. Então a gente precisa ter cuidado. E é engraçado isso porque, assim, o ano passado, 2019, morreram 700 mil pessoas por influenza no mundo. 700 mil pessoas no mundo inteiro morreram pelo vírus influenza, que já existe vacina desde a década de 90. Ninguém falou nada sobre isso em 2019. E as pessoas que morreram de influenza não tinha na sua declaração de óbito escrito vírus influenza. Morreu de pneumonia viral, ou morreu de outras complicações. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque parece que este caso em particular, por questões extra-medicina, gera um apelo diferenciado quando você vai publicar os dados. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba falando algumas coisas que podem ser excessos. Eu acredito que essa doença seja grave, lógico. É um problema de saúde importante, é lógico. Mas é como as pessoas dizem que é? Talvez não. Maravilha. São 9 horas e 31 minutinhos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E já a gente volta com a continuidade do podcast do Souza, estreando hoje com a participação do médico Dr. Gabriel Ortega. Ele que é de Piraju, mas atualmente trabalha na cidade de Taquarituba. O assunto é bom, dá repercussão. Temos aqui bastante participação dos nossos ouvintes. Já já a gente está de volta. 9 horas e 32 minutinhos.